Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo ele é um corte do Provão Paulista do primeiro ano do ensino médio 2024. Se você quiser ver a prova inteira, mais provas do Provão Paulista, links, né, com pasta aberta, com materiais aí para você estudar, muita coisa, tudo na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Beleza, a gente fez a questão 37, passando aqui duas, né, 38 e 39. Questão 38, Provão Paulista do primeiro ano do ensino médio 2024. Então, as lacunas, né, questão de preencher lacunas, os ciclos biogeoquímicos desempenham papéis essenciais nos ecossistemas, envolvendo os processos que garantem a reciclagem dos elementos na natureza, porque é um ciclo, né? Ele está num estado, recicla, vai para outro, é um ciclo dos elementos aí. Beleza, o ciclo do carbono, fósforo, nitrogênio, enxofre, nossa, tem ação de bactérias na transformação da sua forma elementar gasosa em íons e em moléculas essenciais para a produção de proteínas. Então, ciclo com bactéria que transforma alguém gasoso em alguém iônico e molecular é o ciclo do nitrogênio. A gente já vai ver por quê, tá? Que ele transforma N2 gasoso, bactérias ali fixadoras nas raízes de leguminosas, convertem N2 gasoso em amônio e amônia, que está em equilíbrio no solo, e depois tem nitratação, nitrosação, que a gente vai ver melhor. O ciclo do enxofre, carbono ou nitrogênio tem a participação de ações antropogênicas, ações humanas, né, antrópicas, em reações de combustão. Combustão é queima. Queima de enxofre existe? Existe. A gente pode queimar enxofre e virar enxofre e SO2. Queima carbono, nitrogênio não. Então ou é carbono ou é enxofre, porque tem reações de combustão com enxofre e com carbono feitas aí pelo ser humano. O mais provável é que seja o carbono, tá? Porque combustão a gente geralmente pensa no carbono, mas poderia ser enxofre. O ciclo do nitrogênio, enxofre, fósforo, carbono tem etapas nas rochas. Então, tem rocha com nitrogênio, não é muito comum a gente estudar isso. Com enxofre, não. Com fósforo, também não. E com carbono, a gente vê o mármore, né? Então, por essa parte das rochas, a gente ficaria aqui pensando no carbonato de cálcio, no mármore, né? Porque são as rochas que a gente estuda. Além de compor fertilizantes, fertilizantes é o quê? NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. Vixe, agora a gente já ficou entre nitrogênio, fósforo e potássio, né? Então a gente eliminou o enxofre e eliminou o carbono. Porque fertilizante principal que a gente estuda é NPK. Nitrogênio, fósforo e potássio. Então, apesar dele ter falado de rocha, deve ser alguma rocha que tem nitrogênio ou alguma rocha que tem fósforo, um fosfato ali, né? Esse elemento faz parte de moléculas do DNA, ATP, ADP e de gorduras das membranas celulares. Então, tem nitrogênio e tem fósforo no DNA? Sim. Tem no ATP e no ADP? Sim. De gorduras e das membranas celulares, tem nitrogênio e tem fósforo? Fósforo, gordura, fosfolipídios, né? Então tá mais para ser o fósforo aqui por causa das gorduras. Essa terceira parte é difícil. Então, classificando aqui tudo pra gente, tá? É uma questão de química ambiental, ciclos biogeoquímicos, e caiu no ano passado ciclos biogeoquímicos. Vou deixar a sugestão no final do vídeo. Tanto a do ano passado quanto essa são questões aí mais complicadinhas, né? Porque você tem que dominar aqui os ciclos diversos, minerais e tal. A parte do primeiro e do segundo ciclo facilita muito a questão. Esse terceiro é bem difícil de você saber, tá? Então vou colocar aqui imagens para a gente ver, tá? Então, qual ciclo que tem bactérias? Nitrogênio. Como é o do nitrogênio que vai fazer essa conversão de N2 gasoso? A gente vai ver aqui, ó. Dá uma olhada na imagem que eu coloquei da minha autoria, né? O N2 gasoso, ele sofre redução, o processo de fixação nas raízes de feijão, leguminosas. Aí essas bactérias produzem amônia e amônio. A gente vai dar um zoom para ver. Mas é o N2 gasoso sendo fixado no solo. Então, por você saber o primeiro, que é uma coisa que a gente vê muito nos ciclos biogeoquímicos, você já tem 50% de chance. Isso facilita muito, beleza? Aí o segundo, combustão, pode ser carbono ou pode ser enxofre, porque o enxofre, pessoal, quando a gente queima gasolina, queima diesel, tem um pouquinho de enxofre no diesel, por exemplo, de um caminhão. A gente queima gasolina e queima junto o diesel, queima junto o enxofre. Então o diesel tem o combustível diesel e tem um pouquinho de enxofre. Quando a gente queima o diesel, queima junto o enxofre e faz a combustão, a oxidação, pode falar assim,
a oxidação, a combustão desse enxofre. Então, o ciclo do enxofre tem participação de ações antropogênicas, por exemplo, no diesel, e reações de combustão, mas é mais provável que seja do carbono, tá? Então, a única que a gente elimina aqui é a D, que a gente já não estava entre ela. Então, a gente ainda está entre o C e o E. A última, né? O ciclo do fósforo ou do carbono tem etapas em rochas, fertilizantes. Fertilizante, pessoal, fertilizante é nitrogênio, fósforo e potássio. Por ser nitrogênio, fósforo e potássio, a gente elimina, eu risquei aqui, a gente elimina o enxofre e elimina o carbono. Fica entre o nitrogênio ou o fósforo. Por que não pode ser o nitrogênio? Porque ele falou de rochas, né? Rocha ali de nitrogênio a gente não vê muito e não poderia ser porque o carbono não é o do primeiro ciclo. Então, você tem que ir fazendo uma por cada vez e ir por eliminação. Então, a gente ficou entre o C e o E, mas o último fertilizante, NPK, fósforo, alternativa C. Então, tem fósforo no DNA, os fosfatos ali, tem no ATP, que é adenosina trifosfato, esse P é de trifosfato. Difosfato, gorduras nas membranas celulares, o fosfolipídio ali da membrana fosfolipídica que a gente vê na biologia. Então eu classifiquei a questão como média, tá? Não é fácil para média, é média. Essa é a terceira parte aqui do ciclo do fósforo, muito pouco estudado, tá? Vamos dar os zooms aqui agora, para você... Ixi, tem algum problema aqui na minha animação, pera aí. Vamos ver. Tá, primeiro ciclo do carbono. Então, queima, né? A gente queima gasolina, queima diesel, queima etanol nessas combustões de tanto biocombustíveis quanto combustíveis não renováveis, como gasolina e diesel. A gente faz a combustão e libera CO2 para a atmosfera, que está envolvido no ciclo do carbono. Aí esse CO2 ele é fixado ali, ele é incorporado nas plantas por fotossíntese, pode ser utilizado para produzir etanol e biodiesel. Tem o carvão que está enterrado lá no petróleo, no carvão mineral, no gás natural, que a gente queima, né? Por exemplo, em termoelétricas queima para produzir energia, para produzir calor. Para quê? Para vaporizar a água e mover pás para produzir energia eólica. Então tem uma turbina, você quer passar vapor de água para girar essa turbina e gerar corrente elétrica. Países que queimam carvão, queimam óleo, a parte de óleo do petróleo, queima gás natural, faz isso. Queima esses combustíveis para evaporar água, para mover turbinas. Movendo turbinas gera corrente elétrica para as casas. No Brasil a gente usa pouco termoelétrica, né? Então tudo isso daqui está relacionado com queima. Pera aí, vamos pro próximo aqui. Ciclo do nitrogênio. Vamos lá, cadê você? Aí, eu tinha que ter cortado as animações. Ciclo do nitrogênio, pessoal. A parte que ele falou é isso aqui, ó. Substância gasosa molecular por bactérias, ó, o símbolo. Olha aqui na ponta da caneta. As bactérias aqui no solo, ó, nas raízes de leguminosas, esses nódulos branquinhos, ó. Bactérias fixadoras do gênero Rhizobium, elas convertem esse N2 em amônia e amônio, né? E aí esse amônio e amônio fica ali no solo, em equilíbrio com água, e aí tem a nitratação, desnitrificação, outras etapas do ciclo do nitrogênio, beleza? Passando aqui, né? Eu animei errado esse daqui. Duas sugestões para você. Então, a questão de ciclos biogeoquímicos do ano passado, que tinha um errinho, mas dava para fazer, é muito boa para você revisar. Então, tem que estudar ciclos biogeoquímicos do carbono e do nitrogênio, principalmente, e ter uma noção sobre o ciclo do enxofre, que caiu ano passado, ciclo do fósforo, que caiu esse ano, e ele ainda comentou aqui do enxofre e tal. Então, tem que ter uma noção de diversos ciclos biogeoquímicos, bem interessante. E se você não sabe nada do ciclo do enxofre, dá uma olhada nesta questão aqui do Enem 2023, segunda aplicação, que você tem uma imagem com tudo do ciclo do enxofre, ajuda muito a revisar. Beleza? Então dá uma olhada nessas duas questões para você dominar essa questão quando cair para você. Maravilha? Vamos continuar?